Meus amigos, a nossa reflexão de hoje é sobre algo que sempre nos movimenta, mas que nem sempre temos disposição de abraçar. Interessante que quando a gente fala de vida, a gente não fala de existir, porque existir é fácil, é só comer, respirar, beber água. Viver é um desafio, viver é uma luta constante, é um processo interminável de busca de superação, de limites. E aí é que vem também o ponto da nossa reflexão. Viver é uma constante busca por decidir, por ter decisão. Uma constante busca. Todo o tempo estamos decidindo. Todo o tempo somos chamados a decidir. E achamos que temos todo o tempo do mundo para as nossas decisões. E não temos todo o tempo do mundo. Quando nos damos conta, passou. E o pior, sempre queremos que a vida decida. Mas a vida não é um ser personificado. A vida é o reflexo do que somos, como seres que autoconstruímos-nos na busca, exatamente, de firmarmos e reafirmarmos os nossos ideais nesta caminhada. Razão pela qual a decisão é sempre traumática e problemática. As decisões de vida. Porque decidir com que roupa vamos? Não, também é para algumas pessoas problemática. É verdade. Decidir o que comer não é problemático, mas a quantidade é, não é? O quanto vamos comer é problemático. Então vocês percebem que nas mínimas coisas a decisão exige posicionamentos. E é por isso que decidir implica em mudança de comportamento. Você não decide o que já está assimilado. Você decide o que você precisa mudar ou ratificar. Mas a decisão vai ser sempre uma mudança de rota, de um modo geral. E aí é que está o problema. É a tal da miséria da zona de conforto. E tudo porque achamos que o tempo não passa. E tudo porque achamos que o tempo está a nosso favor. Não está não. E vocês veem isso todo dia em vocês mesmos. Até quando você não quer, depois do banho, passa pela frente do espelho, aí você vê que o tempo passa. Passa. É aquilo que eu sempre digo, a cada manhã ao levantar você tem uma dor nova. E acumulativa. A anterior não vai embora não, vão se somando novas. Parece que é a natureza dizendo, olhe, corra, porque o tempo está passando. E parece que ela é tão incisiva que começa a doer os joelhos. Os joelhos. Parece que aí é incisividade mesmo. Olha, caminhe. Sem falar dos esporões. E por aí vai. As
pernas são logo as nossas referências de que o tempo está passando. Então é claro que nesse processo é importante que nós saibamos também como decidir, porque nós somos passionais. Nós fazemos as confusões dos nossos hemisférios, o da arte, o da racionalidade, e nos permitimos simplesmente o passional. E vocês sabem que decisão implica em avaliação cognitiva. A verdadeira decisão implica nisto. E mais adiante eu vou comentar a respeito. Então, você para e pensa, meu Deus, então eu estou decidindo tudo errado? Está. Se você não racionaliza as suas decisões. Mas, Medrado, há momento que a decisão é de chofre, a gente tem que tomar até nesse momento. Ou então, espere o barro secar. Isso é uma historinha que tem de uma... Eu sempre conto, já contei a vocês aqui, de uma criança que está com seu sapatinho branco de crochê, ou crochê, como alguns chamam, e está assim na beira da calçada, esperando para atravessar a rua. Eis que um carro passa e tem uma lama do lado, e passa por cima da lama, e a lama cai em cima do sapatinho dela. Quando ela vê aquele sapato branquinho, todo sujo de lama, ela começa a chorar e diz para mim, eu quero limpar. A avó que estava perto disse, minha filha, espere a lama secar. Porque no momento que ela secar, você vai bater, ela vai sair. Se quiser limpar com a lama molhada, vai sujar mais ainda. E não é verdade? É verdade. Então quer dizer, a ansiedade, a passionalidade de resolver acaba sujando mais ainda os nossos processos. Mas olha, essa questão de decidir através de avaliação racional não é uma fantasia, não. São resultados de inúmeras pesquisas envolvendo as ciências cognitivas e comportamentais, pesquisas inúmeras. As pessoas que racionalizam as suas decisões tendem a acertar mais os seus alvos de conquistas. Mas lógico, já podemos até imaginar por quê. Ideias de consequências, planejamento de ação, mas vamos ver isso também daqui a pouco. O importante é que vocês comecem a entender que viver e escolher e decidir demanda compreensão de processo. Os próprios estudiosos dessas ciências cognitivas, eles falam que há dois tipos de ação, porque a decisão impõe uma ação. Eu até ousadamente diria que 3. Eles dizem que tem aquela ação motivada pelo hábito, você se habitua, então você vai, e com o passar do tempo, aquele hábito, você coloca como que de lado, vai no automatismo mesmo. Vocês querem ver? Vocês tomam todo dia, quem toma como eu, medicação hipotensora. Minha família toda é hipertensa. Você toma, eu tomo já o quê? Sei lá, 15, 20 anos. Então você toma, aquilo já virou um hábito. Tem dia que eu tomo e eu me pergunto, meu Deus, eu tomei? Mas não é porque a memória está me traindo, não. É porque eu sento no sofá, pego os jornais, ou pego o tablet para olhar as notícias, tomo meu café, pego o remédio, boto ali. Eu criei esse hábito que se automatizou. Então, eu fico, meu Deus, eu tomei. Não, eu não sei que se eu tomei. Então, para que eu tenha certeza que eu tomei aquele hábito, eu procuro fazer algo inovador. Olhe, tomei o remédio. Falo em voz alta.
Ou então boto naquela caixinha de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, são ações que se tornam habituais e terminam como que automáticas. Vocês sabem, e isto já foi comprovado, a gente sempre toma banho da mesma forma. Se colocar um filme do seu banho sobre você, você vai ver que é todo dia da mesma forma. Você começa a passar o sabão de alguma na cabeça, sempre é do mesmo jeito. E você nem se dá conta disto. Então, é o hábito que gera esse automatismo. O segundo tipo de ação, dizem exatamente os neurocientistas também, é a ação projetada. Então, essa ação projetada ou planejada é aquela ação em que você realmente estabelece um plano de conquista. Interessante que você vai pensar assim: mas Medrado, eu vou lhe dizer uma coisa. Mas isso é só quando são grandes coisas que a gente tem que fazer esse planejamento. Aí é que está o problema. Nós precisamos entender que para viver há que se planejar sempre. Você se planejou que hora você saiu para poder chegar aqui, para poder sentar. Você fez toda a sua programação. Agora, interessante que você faz para o seu movimento, mas não faz para as suas decisões de vida. Não, Medrado, mas eu faço. Você faz das suas escolhas pequenas, mas aquelas que significam mudança de 180 graus, por exemplo, você não faz. Interessante que as pessoas falam 360 graus, né? Eu fiz uma mudança de 360 graus. Quer dizer, não fez nenhuma, porque 360 graus é ir e voltar para o mesmo ponto. Parece até que é o inconsciente já falando, né? Não mudei nada, porque realmente não muda. Se você faz 360 graus, você não muda. 180 é que você vai para o outro lado, não é? Então, precisamos fazer sim esse trabalho de planejamento. E eu digo que a terceira ação, aí já é uma coisa assim que eu falo, é aquela ação que nasce da assimilação ou da indução. São ações que nós temos que podem ser induzidas por pessoas que admiramos, que amamos. Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ou até por interferência espiritual. O espírito vai ali, e você, crente do sucesso. Eu já contei aqui, faz muitos anos, estávamos ainda lá no Uruguai, me veio um casal, e o rapaz, um rapaz jovem, menos de 40 anos, ele estava sob um processo obsessivo visível. E aí, na hora que ele chegou, veio com a esposa e sentou em determinado lugar. Interessante que eu percebi o espírito que estava acompanhando ele, e o espírito estava assim como que um maestro, a inclusive fazer com que ele se posicionasse. Eu achei aquilo tão incrível. Aí ele me chamou. Na mesma hora eu percebi o espírito debruçado sobre ele. Ele me chamou e disse: olha, não, eu só quero lhe dizer que eu só vim aqui porque eu quero. Eu, certamente. E ele estava sendo apenas manipulado pelo espírito. Aí você quer ver, por exemplo, eu vou levantar porque eu quero. E o espírito fazendo assim. Aí ele levantou, está vendo? Eu que quis, não foi minha mulher, não foi ninguém, fui eu. Eu sei perfeitamente. E aí o espírito começou: agora sente. Aí eu virei assim: agora sente. Aí ele sentou, depois ele parou assim: não, mas eu sentei porque eu quis. Nem sempre. O conúbio estava estabelecido. O conúbio estava estabelecido. Então nós precisamos ter sempre, sim, esta visão de ação,
Esta visão que nos leve realmente a entender se estamos agindo por hábito, pelo automatismo, se estamos planejando, projetando, ou se estamos sendo induzidos. Uma indução boa é, por exemplo, quando sua mulher fica: bora lá no centro hoje. Que custa? Aí manda usar para você 10 zaps. Como é? Vai ou não vai? Peraí, eu estou pensando. Não... Aí daqui a pouco, de novo. Aí é uma indução positiva, não é? Agora, a gente sabe que as induções ruins sempre são muito sutis. Muito sutis. Se temos amigos e temos adversários neste plano, neste mundo, no mundo espiritual, muito mais. Então vocês vejam o que realmente estamos sendo submetidos diariamente. Vamos lá. Mas aí vocês poderão me dizer o seguinte: mas Medrado, é fato que muitas vezes a gente faz um planejamento, um projeto, mas não funciona. Mas até para nós decidirmos em uma dessas 3 esferas, é preciso que estabeleçamos um caminho a fazer. E o que nos falta é coragem. Como nos falta coragem. O medo é necessário. O medo é necessário. Foi o medo que nos trouxe aqui. O medo dos nossos ancestrais que nos trouxe aqui. O medo como prudência. E o tempo vai nos dando mais a prudência e tirando mais o medo. Porque nós desenvolvemos um medo como prudência depois de uma certa idade. Vocês querem ver? Vê se não é assim. Você está na beira de uma piscina, você que já tem acima de 45 anos. Aí você faz assim, ó. Está fria. O de 18 anos já está lá dentro da piscina. Não tem o menor medo, pula de onde foi, você fica: meu Deus, esse menino é doido. Nós vamos ficando mais prudentes. Tanto assim, que a nossa cestinha de remédio a cada viagem vai aumentando. Está vendo que é de vocês também? Você não leva apenas o remédiozinho da sua pressão. Você leva, olha, pelo sim, pelo não, deixa eu levar esse aqui. Aí você começa: olha, vai que eu pego uma gripe. Aí já leva o antigripal. Aí daqui a pouco você diz assim: olha, e se a rinite pegar, peraí, deixa eu botar também aqui uma medicação para minha rinite. Então, o medo prudencial chega com o tempo, razão pela qual geralmente depois de muitos anos a gente pensa: oh meu Deus, porque lá naquele dia eu fui resolver fazer desta forma e não da outra? Porque você não tinha um medo prudencial. Então é importante. Mas vamos lá, a decisão em si. Como nós podemos saber que estamos? Porque eu coloquei como reflexão assim: basta, vou decidir. Basta, eu vou decidir. Porque a gente nunca dá um basta, mesmo com algo ruim. Interessante, quando eu propus essa reflexão, e coloquei no meu Instagram, como sempre faço, o tema que eu vou abordar na palestra, eu percebi que a maioria das pessoas se reportava. A maioria se reportava a questões afetivas. Não, mas há muitas coisas a serem vistas. Eu fui lendo, porque eu leio tudo. Eu fui lendo, eu falei assim: mas não, eu não estou falando apenas desta questão, eu estou falando de tudo. De tudo. Eu estou falando do basta, vou decidir em relação a tudo. A mudança do seu emprego, a mudança de cidade, a mudança de sexo. Sei lá.
Então não apenas a questão afetiva, mas é porque quando se fala, não é, em decidir, parece que nós temos sempre uma pedra, nós não, vocês, dentro do sapato, incomodando, não é? E vamos levando. Então o que é que acontece? Nós caminhamos porque somos, Norma, sonhadores. O ser humano, Celita, sonha por excelência, né? Somos sonhadores, né? E muitas vezes nós fazemos confusão com sonhos, as metas, objetivos, embaralhamos tudo, por isso que as decisões são não raras, infelizes. Porque, meus amigos, sonhar é bom, mas o sonho é abstrato, o sonho é muito subjetivo, o sonho é uma ideia. Então precisamos entender que este sonho precisa ser esmiuçado para ser alcançado. Vamos a um exemplo prático. Você sonha em emagrecer. Pronto, é um sonho. Você olha uma amiga magra e fica para ali, sobretudo quando ela está comendo aquela bomba de chocolate, aquela coisa, e você vê que a criatura comendo aquilo tudo e é magra, e você engorda até em respirar quando entra em uma doceria. Eu quando encontro, é raro, mas quando eu encontro um colega de infância, um amigo de infância, e vejo que está magro, é raro, é muito raro. É muito raro, não é? Aí eu fico miserável, ó rapaz. Porque agora vocês médicos inventaram essa história de querer medir barriga da gente. A gente vai no médico, aí tá, para poder ver a medida abdominal. E aí se você, parece que é 104 homem, é isso? 104 homem, mulher, eu acho que 93, alguma coisa. Aí pronto, aí bota aqui, e olha, deu 110. Eu sim, 6 centímetros a mais. Eu já chego, quando eu vou à minha endócrina, eu já viro assim, olha, pega essa fita métrica e tire da minha frente. Não vem aqui botar fita métrica para poder me medir, não. Então, eu nem sei porque eu falei isso. Gente, por que eu falei isso? Doutora Mônica, eu falei isso por conta de quê? Hein? Ah, sim. Entende? O sonho do emagrecer. Ô, Henrique, já tentaram medir você? Não deixe não. Não deixe não, Henrique querido. Amo você, Henrique. Então, você tem um sonho de emagrecer, não é? Por questão de saúde, não só de estética, questão de saúde, não é? Então, porque as tais das dores diminuem tudo direitinho, né? Então esse é o sonho. E é claro que nesse processo a gente vai, digamos assim, como que trinchando esse caminhar para uma decisão. Então o sonho é esse. Pronto, eu quero emagrecer. Tá, pronto. Mas aí você institui uma meta. Você quer emagrecer? Tudo bem. O que você vai fazer? Você tem que estabelecer uma meta, sair do subjetivo e começar a racionalizar para a sua decisão. Então você chega e diz assim: não, a minha meta é verdadeiramente perder peso. É perder peso. Eu quero perder peso. Como eu vou perder peso? Vem o objetivo. E objetivamente você quer perder quanto? Eu quero perder 5 quilos, 10 quilos, 40 quilos. Pronto, tem um objetivo. A meta lhe fez gerar
um objetivo. Mas esse objetivo tem que ter metas específicas, mesmo sendo a meta, o objetivo gerado pela meta, precisa. Olha, eu sei que é um pouco complicado isso, porque filosofia tem horas que devaneia, mas é realmente verdadeiro isso. Vocês vão ver quando eu chegar ao final de cada consideração e dizer, olha, se você quer fazer isso, tem que fazer isso, e vocês vão ver que tem sentido, que tem lógica. Então pronto, você criou esse objetivo, você tem a meta. Então, para chegar a esse objetivo de perder 5 quilos, qual é a meta que você vai estabelecer? Gente, é comer menos. É comer menos. Uma menor ingesta de caloria, porque a questão é matemática. Mas isso serve para tudo. Serve para qualquer decisão de vida. Aí sim, você criou esta meta, a diminuição de ingesta, mas tem o passo a passo ainda. Então vocês vejam bem, você tem um sonho, que tem um objetivo, que guarda uma meta e que tem o passo a passo. O que é esse passo a passo? É a sua dieta de cada dia. A sua dieta de cada dia. Vamos lá. Você saiu de uma relação, tá aborrecida, tá aborrecido, então não está aguentando essa angústia. O sonho, dirá você, é me livrar dessa pessoa na minha cabeça. Pronto. Este é o seu sonho. Qual vai ser o seu objetivo? O meu objetivo é eu chegar no Réveillon, não quero nem saber mais dessa pessoa, porque eu quero ver, sei lá, se eu fico com alguém, se eu crush com alguém. É crush com alguém que fala, é? Sim, é crush, mas é com alguém, fala assim, crush com alguém, é? É. Então eu crush com alguém. Eu sei que vocês mais velhos não têm a menor ideia do que seja isto, não é? Então, esta é a meta. Qual vai ser o objetivo? São ações práticas. Olha, eu não quero saber dele. Eu não quero saber. E qual vai ser o passo a passo? Vou bloquear. Vou bloquear tudo. Tudo. Aí você já está elaborando na prática o seu sonho. Vocês estão vendo que é isso que funciona? Agora vocês sabem que os próprios estudiosos dos comportamentos e das manifestações cognitivas, eles dizem o seguinte: o nosso problema maior é que nós ficamos tudo no plano da mente, da ideação, não vamos para a idealização, ficamos só no plano das ideias, e aí não tem nada a ver com Platão, ficamos só no plano das ideias, das cogitações, e não vamos colocando na prática. Por isso que ele diz, qualquer decisão, dizem eles. André Calabrese, inclusive, é um neurocientista, ele bate muito nisso nos seus livros. Ele diz, precisamos na menor decisão ir para o papel, colocar claramente esses processos, escrevendo mesmo, escrevendo o seu sonho, escrevendo o seu objetivo, escrevendo a sua meta, escrevendo o seu passo a passo. E aí seguramente a sua decisão vai ser muito bem acertada, porque ela foi planejada. Ela não nasceu de um impulso, nem de um hábito, nem de uma interferência externa. Você a planejou. Gente, em tudo. Interessante, quando me chega aqui um problema da Cidade da Luz, seja qual for, não é? Aí eu venho Renata, ou vem Rosângela e me fala, aí já sabem que eu tenho o meu tempo para raciocinar sobre aquilo, antes até da consulta a Frei Carlos ou a um dos mentores. Então quando me cobre, aí eu falo assim, estou pensando, porque eu procuro exatamente fazer isto,
Não é? Aí não é apenas a coisa do sonho, qual é o ideal para esta situação? Então, o ideal é esse. Como vou alcançar aquele ideal? Eu vou utilizar que instrumentação? Isso em que reunião? Então é a mesma coisa. Então é exatamente nesse sentido que nós temos que aprender a colocar na nossa caminhada exatamente essa certeza. Olha, é só você raciocinar. Todas as suas ações, todas as suas atitudes, por impulso, pelo sentimento, pura e simplesmente, deram certo? Deram não. Deram não. Porque, claro, nós não respeitamos o nosso próprio processo cognitivo. Não respeitamos as nossas próprias ações. Não pensamos. Se nós somos sentimentos e razão, por que deixamos sempre os sentimentos decidirem? Somos sentimentos e razão. Alguém pode pensar, e emoção também? Não. As pessoas confundem muito emoção com sentimento e são diferentes. Emoção é o que vem de fora, impacta você e faz reagir seus sentimentos. Se você viu uma cena de um filme que lhe emociona, você se emocionou porque houve uma reação dos seus sentimentos àquela ação. Da mesma forma no dia a dia, não é? Da mesma forma no dia a dia, não é? A gente reage pelos valores que temos, pelos sentimentos que temos, e aí gera a emoção, mas ela é o resultado do que bate de fora para dentro. Então é claro, nós não pensamos. E lá vamos nós. Vocês querem ver? Eu vou fazer aqui uma pergunta rapidinho a vocês. É rápido. Eu vou fazer uma pergunta, eu não vou perguntar a ninguém não, mas vocês vão responder isso aí. Olhe, porque muitas vezes eu mesmo tenho uma dificuldade com matemática muito grande. Eu já disse aqui a vocês, não é? Com aritmética, tudo bem. Uma dificuldade enorme, porque eu tomava bolo lá na banca, lá com a professora, me fazia lá, ela tinha um nome, não era prova oral não, sabatina, essa desgraça dessa sabatina, aí me fazia sabatina, e quando eu errava, tanto que hoje, eu já disse a vocês também isso, se vocês me perguntarem de chofre, por exemplo, 8 vezes 6, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de quanto seja, não tenho que ir para os dedos, em razão disso. Então é importante que vocês, lindo o seu sapato, muito bonito, show, combinando com a calça, não é? Ecológica, é? Muito bem. Então, vamos lá. A pergunta: vejo um pato e 2 patas, quantas aves eu vejo? Rápido. 3, né? Não é não, uma. Eu vejo um pato e 2 patas. O pato tem 2 patas. Vocês estão vendo que nós somos impulsionados sem o raciocínio? Entenderam aí, vocês que têm os cabelos claros? Fazendo a pergunta de novo. Eu vejo um pato e 2 patas. Quantas aves eu vejo? Uma. Porque eu vi um pato e as patas do pato. É isso que eu estou dizendo a vocês desde 7:30 da noite.
E ninguém... Olha o que eu falei da decisão por indução. Falei de aritmética, não é? Falei de que eu não era bom em matemática, aritmética, o diabo que seja. Não é? Aí vocês viajaram na minha, aí eu fiz a pergunta. E vocês foram induzidos a ver o quantitativo, não a raciocinar a possibilidade da questão. É assim. Vocês estão vendo? É exatamente isso que eu digo. É exatamente isso que eu digo. Aí alguém poderá dizer, sim, mas toda decisão tem mais de uma possibilidade, saindo da concepção das ciências exatas. Mas aí a ciência exata não. Porque as pernas do pato são patas. É isso que eu estou falando. É exatamente este que nós deixamos de ter. A mesma coisa é quando nós não nos permitimos uma visão lúdica da vida, no sentido contrário também. Então observe, nós precisamos entender, olha o que eu estou falando aqui, nós precisamos fazer esse balanço do emocional, do racional, a buscar esse equilíbrio. É por isso, por exemplo, que Allan Kardec diz que a doutrina espírita é uma doutrina de razão, é uma fé raciocinada, ou seja, conjectura as possibilidades pela razão de aquilo ser possível ou não possível. Daquilo ser possível ou não possível. Então sempre me perguntam, não é assim, quando eu faço alguma palestra em lugares não espíritas, Medrado, vocês acreditam na ressurreição ou na reencarnação? Eu digo na reencarnação. Mas por que na ressurreição não? Simplesmente por conta de uma lógica. O corpo se desfaz quando vai à sepultura. E aquelas moléculas vão formar outros corpos. Então, como é que vai ocorrer essa cadeia em sentido inverso? Como é que Pedro Álvares Cabral vai ressuscitar? Como é? Porque pela lógica é o próprio. Ah, mas reencarnação não tem sentido lógico. Eu virei assim, não, a depender do seu raciocínio, eu concordo. Mas eu falo da energia. Eu falo da energia que se propaga. Eu não falo de um corpo que perece. Então, qual é o que guarda mais sentido e lógica? A gente respeita todas as religiões, mas temos os princípios das nossas, não é? Então, uma vez, um garoto virou para mim e disse assim: ô tio, eu já fico com medo, porque esse povo está vindo com um cão na cabeça. Ô tio, eu estava aqui pensando, eu vi estudava num colégio católico. A professora disse que Jesus veio para nos libertar dos pecados. Não é? E preocupado. Para nos salvar. Aí olha, no seu colégio é esta a visão. Então faça o que eu faça, eu já estou salvo. Eu não. Mas Jesus não veio para nos salvar? Eu disse sim. Então eu já estou salvo. Eu disse não. O tio tem alguma coisa errada. Eu disse, vá perguntar à sua mãe, que ela vai lhe responder. 6 anos de idade. Raciocínio lógico. Então, se já veio, já me salvou, pronto. O que eu fizer aqui, já está salvo mesmo, pronto. Raciocínio lógico. Então, é claro que a gente converge para esse processo, não é? Mas existem também aquela questão
Eu já vi tanta coisa nesta vida, né? Como a gente fala isso, né? E acha que isso vai nos ajudar a decidir. Não, porque o nosso mundo é o nosso mundo. As nossas conquistas são nossas conquistas. As nossas frustrações, decepções são só nossas. Então, eu já vi de tudo, não vai ajudar você a decidir, não. O que vai ajudar você a decidir é você e o seu mundo. E com essa ajuda da neurociência. Diz que um cidadão estava falando isso. Eu já vi de tudo nesse mundo. Aí o outro virou assim: e você já viu uma cobra voadora? Aí eu: cobra voadora? Não, cobra voadora eu nunca vi não. Então jogue sua sogra pela janela de sua casa. Absurdo isso. Olha, eu conto essas coisas de sogra, mas eu fico achando um absurdo. Porque sogra é a segunda mãe. É ou não é? Gente, pelo amor de Deus. Essa é a sua, é? Rapaz, sua sogra gatona, viu? É. Então, a família toda, hein? Muito bem. Então, ainda bem que o YouTube não pegou vocês. Porque, olha, eu vou dizer, o pessoal que está nos acompanhando ali pelo YouTube, só meia dúzia de pessoas levantou a mão quando eu disse que sogra era a segunda mãe. Então, a gente não viu de tudo, não. E é claro, a gente vai ter aquelas decisões erradas. Sim, mesmo fazendo esse descritivo para decidir o que fazer, vamos ter decisões equivocadas. Claro. Simplesmente porque somos falíveis. Somos falíveis, somos seres humanos, somos espíritos com as nossas paixões, ainda com as nossas frustrações imperando e querendo sempre acertar, e muitas vezes isso nos faz até afogar. Mas a verdade é que as decisões surgem. Diz que um casal de matuto, o casal se casou, aí foram para a lua de mel, foram montados num jegue. Eles só tinham um jegue. Olha, quem não tem cão caça com gato, e quem não tem carro caça com jegue. Então foram lá, montados no jegue. No meio do caminho, o jegue empacou. O jegue empacou, e ele com a mulher, e batendo, o jegue nada, ele batendo, o jegue nada. Ele desceu e disse: uma vez. Aí o jegue começou a se movimentar, ele montou num jegue, aí lá foi. Mais adiante é o jegue de novo. Aí ele: vamos, e nada. Ele desceu e disse: segunda vez. Aí o jegue se tomou de fôlego e lá vai. Mais adiante, sei lá, eu acho que 2 léguas. Eu nunca sei quantos quilômetros tem uma légua. É igual medida de beiço, né? O povo do interior, né? Quando pergunta assim: vem cá, é muito longe. Não, é ali, ó. Essa medida de beiço, eu não tenho a menor ideia de quanto seja. Ali, ó. Ali. O jegue empaca de novo. Ele desceu e deu um tiro no meio da testa do jegue. A noiva pulou, o jegue caiu. Aí ela: que absurdo! Que absurdo! Ele virou assim: eu avisei, que absurdo! Aí ele parou, olhou para ela assim: uma vez. Há decisões erradas, mas nós buscamos sempre nos compensar com essas decisões erradas. Vocês já viram? E sabe como é que nós tentamos nos compensar? Para encerrarmos, a gente tenta justificar, porque é uma forma de nos proteger.
Então a gente fala algo do tipo assim, não, é porque naquele momento foi isso mesmo, eu fui induzida, não era o que eu queria não. As formas. Não, mas aquela pessoa que nada, não mostrava nada do jeito que ela era. Mostrava. Você que não via. Não, mas dissimulava. Aí é diferente. Mas mostrava. As pessoas não se modificam, elas se revelam. Elas se revelam. Não é?